Queridos, ó, um monte das caveiras aí, de acordo com o pastor Fernando. Ó, vou olhar. Mas eles vão ser essa mesma. Ó. Esse camarada ali pega bem, viu? Vou dar uma pausa para esperar. Nós vamos chegar no local do jardim. O portão de Damasco é logo atrás desses prédios ali, ó. Quem está ali no portão de Damasco, para chegar aqui, dá essa volta enorme que vocês fizeram para chegar aqui de novo. Entende? Essa foto aqui foi tirada há 125 anos atrás, dali do portão de Damasco, nessa direção aqui. Aonde que está esses dois camelos aqui na foto, é onde que está essa rodoviária atrapalhando a gente falar aqui, certo? Se há 125 anos atrás essa área aqui é igual essa área amarela aqui, imagine há mais de 2000 anos atrás quantas mudanças já não ocorreram nessa área onde que nós estamos aqui. Uma coisa interessante, olha, veja bem, essa montanha que está atrás de mim aqui é a mesma montanha que chega do outro lado onde está aquele muro daquelas casas. Então essa montanha aqui, ela vinha nessa direção toda aqui. Eles cortaram a montanha toda aqui para a construção de Jerusalém, dos muros, das casas, do templo, das ruas que foi construído lá. Vocês podem tirar fotos das pedras que foram cortadas dessa área e levado para lá. Se destruir essa montanha aqui, ficou um corredor aberto no meio da montanha, entre essa área e a outra. E nós deveríamos estar no nível desses ônibus aqui embaixo. Essa plataforma aqui foi levantada a 16 metros para a gente ter essa visão. Mas nós estamos na abertura dos dois lados da montanha. Já que estava aberto aqui, na época dos romanos, eles construíram estrada que descia aqui, que ia para Jericó, para Belém, para Hebrão e para Damasco. Então, em outras palavras, no tempo de Jesus, diante de nós aqui, seria como se fosse uma rodovia que as caravanas que vinham do Oriente Médio ficavam paradas aqui para descer dentro da cidade amuralhada. Quem dominava a terra aqui na época de Jesus eram os romanos. E todo mundo que se levantava contra a democracia dos romanos, eles crucificavam. Então foram muitas crucificações feitas ao redor da cidade antiga do passado. E as cruzes não eram tão altas, que era para todo mundo passar e olhar nos olhos da pessoa e ver a agonia e o sofrimento da pessoa. Bem, gente? E lembra que desde criança, nos livros, na escola, nos filmes, a gente sempre vê Jesus, os dois ladrões, crucificados lá em cima de uma montanha, de um morro, de um lugar alto, não é mesmo? E isso foi os artistas modernos que fizeram isso. Mas na realidade, as crucificações eram fora da cidade, num lugar público, para todo mundo passar e olhar e ver o sofrimento, para não se levantar contra o regime romano. E, bem, próximo daqui tem a fortaleza de Antônia, aonde que Jesus recebe da sentença de crucificação por Pilatos. Logo ali já tinha uma multidão de gente gritando: crucifica, crucifica. E essa multidão sai para fora da cidade, fora daqui, e é crucificada em algum lugar na nossa direção aqui, chamado Caveira, Calvário, Gólgota, por volta das 9 da manhã. E a Bíblia diz então que a multidão estava passando para lá e para cá, zombando, rindo, chacoalhando a cabeça, cuspindo no chão, protestando, porque era um lugar público, certo? Nessa área toda aqui. Uma coisa que passa despercebido de nós, que a Bíblia diz que quando Jesus está pregado na cruz aqui no Calvário, os próprios religiosos lá do templo, sacerdotes, autoridade máxima do templo, judeus, né? Eles passam aqui em frente, os sacerdotes, e ainda tem diálogo com Jesus quando ele está pregado aqui na cruz. Olha, você salvou tantas pessoas, curou tantas pessoas, salva-se a si mesmo.
Você não disse que era o Messias, o Filho de Deus, o Libertador? Desça da cruz que nós vamos crer em você. Você não disse que ia destruir o templo e construir novamente em 3 dias? Jesus estava falando da sua ressurreição no 3º dia. Eles não entenderam a mensagem da ressurreição naquela época, como não entendem até o dia de hoje. Então veja bem, quando Jesus estava aqui na cruz, a população, os religiosos, falava cara a cara com Jesus. Eles tinham diálogo com Jesus aqui na cruz, mas não tinha comunhão no coração como hoje temos, não é mesmo? Então tem uma diferença muito grande entre a gente ter diálogo com Jesus e comunhão íntima no coração, não é mesmo? A Bíblia diz que Jesus morre aqui na cruz por volta das 3 da tarde. Lembra de uma pessoa importante, José de Arimateia, que era seguidor de Jesus secretamente, governador de uma parte da Judéia, membro do Sinédrio aqui em Jerusalém. Ele era um juiz, ele tem a permissão de Pilatos de retirar o corpo de Jesus aqui do Calvário, passa por um jardim e chega num túmulo novo, cavado na rocha, que nós vamos ver agora. Ponto aí. As pessoas que vêm aqui no Jardim do Túmulo sempre vêm pensando, vamos lá no Jardim do Túmulo para a gente ver o formato da caveira ali na rocha. Ali na rocha nós tínhamos como se fosse o formato do rosto da pessoa, os 2 olhos e o nariz. Mas com o decorrer dos anos, a montanha vai desgastando e quebrou o nariz da caveira, quebrou o nariz da caveira. Então, olhando aqui para o meu rosto, você vai ver um buraco como eu estou mostrando aqui, ó, certo? Para você localizar. Então, olha aqui na minha caveira aqui, para você entender ali na rocha. Você não vai ver o nariz, você vai ver o buraco aqui, ó, certo? E eu estou falando desse formato aqui, desse formato da caveira aqui, que parecia como se fosse o rosto de uma pessoa. Se você quiser, você pode comprar até um postal com esse desenho todo aqui, ó. Então, esse formato dessa caveira ajudava tanto na nossa ilustração, porque a Bíblia diz que ele foi crucificado num lugar chamado Caveira Calvário Gólgota. Bem? Quem quiser tentar localizar aonde que tinha a caveira e tomar um pouco de sol comigo, pode vir. Não, eles já estavam aqui antes da formação do jardim aqui. Essa área é tudo dele. Esse aqui foi comprado por um grupo de missionários da igreja anglicana, muito depois que os muçulmanos já habitavam essa área. Olha, Então aqui gente, ele vai falar o local do Monte da Caveira, ó. Então não foi em cima, foi ao redor, ó. Melhor o que eu expliquei para vocês. O formato da caveira é ali na rocha, olha, né? Você Seria tem que esse o olhar formato lá na da frente, caveira, ó. aonde que está aquele poste Por de isso luz era lá na chamado frente. Gólgota, Aqui não, ó, caveira. lá onde Não saiu é que aquele passo. Jesus foi No início da crucificado em montanha para cima. dentro. A 1 crucificação metro, era 2 feita metros, aqui 3 embaixo, era metros, na você já frente, ó. vai encontrar um buraco lá. Se você tirar foto, você vai localizar bem. Então do início da montanha para dentro, do início Então, ó, para cá. consegue perceber? Como eu Quebrou tô o mostrando nariz, aqui olha na nessa foto dele, ó. direção aqui, ó, nessa direção aqui, para você localizar. Aqui embaixo tá os ônibus aqui embaixo. Bem aqui embaixo, olha, tem uma figueira ali, uma árvore bem embaixo aqui, ó, bem verdinha ali. É na mesma direção, olhando para cima, Consegue que você perceber vai aí, queridos? localizar o Olha lá, aquele certinho aí, ó. buraco da caveira. Por Então, isso que o monte era chamado próximo da Gólgota. área de Então crucificação, próximo, ó. que era essa área toda aqui, havia um jardim. Então vamos para o jardim. E agora Então, nós vamos pro jardim, da onde os tirou. filmes e os livros nos mostram que ele foi crucificado lá em cima da montanha. Isso não é verdadeiro, não, gente. Isso aí. Então lembra que a explicação dele, ele foi crucificado aqui em volta. O Monte da Caveira, porque era considerado isso aqui o Monte da Caveira. Aí ele atravessa com o corpo após a crucificação e leva ele pro túmulo. Agora nós vamos pro túmulo de Jesus, aonde era de José de Arimateia, e aí ele cedeu para que colocasse o corpo de Jesus. Pois é.
Então ele sai lá, da hora que tiram ele daquele lugar, ele atravessa o José de Arimateia, como era da parte do Sinédrio, ele tinha autorização, perante ele pede o corpo para Pilatos, Pilatos autoriza ele tirar o corpo da cruz e trazê-lo para enterrar no seu túmulo, na sua própria cova, que era nova, era o túmulo dele. Então vamos apertar um pouquinho. Vem comigo, você tá comigo aí, né? Vamos acelerar um pouco. Todo esse pessoal fez. Estamos em tempo de guerra, né? Mas olha a paz que nesse local. Querido, você sente a presença de paz aqui. Mesmo cercado de opressão, cercado de coisas erradas, você sente a opressão. E o nosso guia que entende tudo. Lembra que ele falou, queridos? Nos filmes e tudo fala que é em cima, mas não é em cima. Não, é todo a idade. Toda essa área que nós estamos aqui, nós estamos a vários metros acima, tem lugar para sentar aí, se quiser, do nível aqui. O túmulo está logo ali, olha, parece que ele está num buraco. Não, é o nível que deveria ser aqui. Ali embaixo, olha, tem uma grande cisterna cavada no tempo dos cruzados para segurar a água aqui nessa área aqui. Então os cruzados usaram essa área, lembra muito bem disso. A Bíblia diz que próximo da área de crucificação havia um jardim. Já foi provado que toda essa área que está diante de nós aqui, havia uma grande plantação de oliveiras, figueiras, amendoeira e muita plantação de uva também. Quando a Bíblia diz que próximo do túmulo havia um jardim, está se referindo a um lugar agrícola, um pomar, uma pequena chácara. Jardim na Bíblia nunca é lugar de rosa, vermelha, amarela, azul e branca, mas é de coisas de comer, certo? Vocês não foram no Getsemane, Jardim das Oliveiras? Lembra de Adão e Eva? Então, havia essa grande plantação de uva nessa área que nós estamos aqui. Por isso que logo aqui embaixo, que nós vamos descer ali, tem esse grande lagar para pisar a uva do período romano. Todos os lagares para pisar a uva no período romano tinham o formato desse um aqui, feito na rocha original até o dia de hoje. Então os cruzados usaram essa área aqui e os romanos também. Vamos falar um pouco sobre o túmulo que vocês vão ver. É um túmulo grande feito na rocha, né? A boca desse túmulo era desse cortado aqui para baixo. Sempre que eles cavavam um túmulo grande familiar no passado, a boca do túmulo era baixinha, que você tinha que reclinar para entrar dentro do túmulo. Lembra de Pedro e João? Essa aqui já foi danificada, você entra em pé normalmente, certo? Próximo da boca do túmulo, vocês vão ver esses quadrados novos aqui, esses blocos de pedra moderna, porque quando os arqueologistas estavam estudando esse túmulo aqui, toda essa parte nova aqui estava toda quebrada, solta as pedras. Eles tiraram a parte que estava caindo e colocaram essa parte nova aqui. Por que você tem que saber dessa reforma? Porque está escrito na Bíblia que quando Jesus ressuscitou, não deu um grande terremoto? Até o dia de hoje você vai ver esses trincos e rachaduras aqui, ó, vindo em direção aqui. Você vai tirar foto lá, e só acontece com terremoto. Segundo os arqueologistas, quando deu esse grande terremoto, esse túmulo já estava cavado, porque senão os trincos e rachaduras vinham embora do outro lado aqui, ó, né? Então, a boca do túmulo e o cavado lá dentro, para esse trincamento, ele não cai para o lado de cá. Então, nós estamos vendo e ouvindo um versículo bíblico diante de nós. Isso é muito importante. Em frente a esse túmulo ali, tem uma canaleta, um corredor que serve para girar a pedra. Lembra que as mulheres estão preocupadas quem iria rolar a pedra da boca do túmulo. Aqui em Jerusalém só tem 3 túmulos daquele período que a pedra é de girar, de rolar na boca do túmulo daquela época. Porque era somente os reis, as pessoas importantes, que tinham o privilégio de ter o seu túmulo de família, que a pedra era de girar, de rolar na boca do túmulo. E José de Arimateia tinha. Lembra
quem ele era, o que ele possuía. Agora, Jesus não tinha direito nenhum de ter o seu sepultamento num túmulo que a pedra era de girar, de rolar. Jesus não era governador de uma parte da Judéia, Jesus não era considerado rei ainda, Jesus não era membro do Sinédrio, do Supremo aqui de Jerusalém, ele levava a pedrada do Supremo aqui de Jerusalém naquela época já, e leva até o dia de hoje de todos os Supremos do mundo todo, não é mesmo? E ele não tinha nem aonde reclinar a cabeça, aí fica difícil para Jesus ter um túmulo que somente os reis poderiam ter, que a pedra era de girar, de rolar na boca do túmulo. Mas vocês lembram das profecias, né? Lá no livro de Isaías, que Jesus seria humilhado, castigado, rejeitado, desprezado, mas Jesus teria um sepultamento digno, não é mesmo? E não foi José de Arimateia que deu o que ele tinha de melhor, seu túmulo novo, cavado na rocha, que não tinha sido usado, ele entrega para Jesus e Jesus já devolve para ele no terceiro dia. Fica aí com glória. Por Jesus ter devolvido o túmulo para José de Arimateia no terceiro dia, por isso que ele está com nós todos aqui fora. Isso é muito importante. Esse aqui é o desenho do túmulo que vocês vão visitar. Vocês vão entrar nessa área que eles vinham para preparar o corpo da pessoa, para chorar e lamentar, depois colocava o corpo na parte direita aqui. A Bíblia diz que quando Pedro e João chegam na boca do túmulo, reclina e olha para a parte direita, vê os panos, lençóis que foram enrolados o corpo de Jesus. O mesmo acontece com as mulheres também. Quando elas chegam na boca do túmulo, elas reclinam e olham para a parte direita, elas veem um anjo na cabeceira e outro aos pés dentro do túmulo na parte direita. Então, quando você estiver entrando dentro do túmulo, você bota o pescoço olhando para a parte direita e vai coincidir com essa parte aqui. O Jardim do Túmulo fez essa foto aqui, mostrando como se fossem as mulheres chegando na boca do túmulo, para você entender melhor o que eu estou falando e o que o versículo bíblico diz também, certo? Bem, mas ele ressuscitou e não está mais aqui. Nós vamos descer para o túmulo. O Jardim do Túmulo tem algumas regras e normas aqui. Vocês podem tirar fotografia dentro do túmulo, do lado de fora. Só não faz pose na boca do túmulo, tanto entrando como saindo. Em frente à boca do túmulo, tem um vidro verde ali que você vai ver, ali que você não pode parar para tirar foto. Do resto, em todo lugar. Nessa direção aqui já tem um pessoal que porque ele vive, posso crer no mar. Ó, aqui era o lugar de ela pisar a uva. Tá vendo? Depois eu firmo ele. E agora nós vamos descer pro túmulo. Jesus. Pode entrar os 6 ou 7 primeiros. Vocês dois são juntos? Não. Ó, os demais aguardam aqui na sombra. Se você quiser ficar de pé no sol ali, né? Ó, tem espaço para todo mundo na sombra aqui. Olha, feito na rocha mesmo, né? E a boca desse túmulo era bem mais baixa do que aparenta hoje, por isso que tinha que reclinar para entrar dentro do túmulo. E quem chega na boca do túmulo aqui, reclina, olha para a parte direita lá. Nunca foi encontrado a pedra que tampava a boca desse túmulo. Tem uma pedra ali atrás, olha, se você multiplicar aquela pedra ali por 3 vezes, vai ser o tamanho exato para cobrir a boca desse túmulo aqui. Aquela janelinha ali, acima daquela parte nova ali, seria a ventilação do túmulo. Aí você calcula mais ou menos o tamanho. Mas corria aqui, ó, nesse corredor aqui, ó. Quantas pessoas mais ou menos precisava para girar? Ah, isso eu não sei. Isso aí eu não sei. Mas ela era dessa altura, assim. Nos filmes fazem tudo. A gente tem que tomar muito cuidado com o que eles botam na internet. É. Ó, e quando eu falei para vocês... Irmão, você tá na fila aqui, ó.
e rachaduras, vem naquela direção lá, ó, pra cá. João, aquela janelinha em cima. Aqui Onde entrava a respiração, ele falou que entrava. olha, aqui é um bom lugar para tirar foto. Você fica aqui, ó, já tem alguém que tira sua foto daqui pra cá e sai toda essa parte. Estão pulando. Tá, pode caber, cabe mais 2 pessoas lá dentro. Pode entrar vocês dois. João, e a cartinha que tinha escrito ele não está? Bem, antigamente, há mais de 45 anos atrás, não tinha nada construído aqui. E aí colocaram uma porta de madeira aqui na boca do túmulo para fechar à noite e para os animais não entrar dentro do túmulo e deixar sujeira, gatos e etc. Aí botaram essa placa essa porta de madeira. Mais tarde alguém escreveu numa plaquinha, ele ressuscitou, ele não está mais aqui, e pregou nessa porta. E ficou muito famosa essa porta. Mas os arqueologistas, os estudiosos, sempre brigando com o Jardim do Túmulo. Tira essa porta de madeira do túmulo, que não existe porta de madeira no túmulo de pedra. Porque a ênfase aqui é a pedra que gira. Porque se tem a porta de madeira ali, já cai por fora toda as possibilidades, né? Mas aí o povo idolatrou aquela porta, né? E vendo na Bíblia e que a pedra Vamos entrar, girava querido. aqui e tal. Então, como que ele disse? Então, como ele explicou, a hora que entrava aqui, eles reclinavam a cabeça e eles viam que não estava ali, ó. Dentro do túmulo agora, ó. Aqui a área, as pessoas ficavam chorando, então ele ficava chorando, e a hora que olhavam para o lado, ele ficava nesse canto, queridos, ó. O túmulo aqui era o túmulo de Jesus, ó. Mas eu quero que você veja direitinho que dele não está mais aqui. Ele vive. Então, quando eles entravam aqui, que eles reclinaram a cabeça, que a porta foi feita, eles olhavam aqui, naquele canto eles olhavam e viam. Ele não está aqui. Esse era o túmulo. E aí, como ele explicou, aqui na porta tinha uma pedra. A pedra rolava dentro dessa canaleta. A porta fechava, não tinha a porta, era pedra. Ali tem uma representação, uma bem menor. Ele, ó, duas, era bem menor. E ele disse que era mais ou menos umas 3 vezes o tamanho dessa pedra, que ela ficava. E aqui, ó, olha lá. Olha, era aqui. Aqui é o túmulo de Jesus. Esse buraco era onde entrava a respiração. E ele ressuscitou, não tá mais aqui, tá dentro dessa salinha ali, ó. Pode tirar foto ali e até assinar o livro ali. E aqui. E viram a história que ele disse que a plaquinha de madeira foi colocada depois, porque era de pedra. Se existisse uma porta de madeira, não haveria necessidade para isso. Então a pedra era mais ou menos desse jeito. Então não era uma rocha, era uma pedra. Aqui dentro tem a plaquinha, mas como ele explicou, não era. Aqui dentro desse lugar tem esse quarto, né? Vocês endereçam a resposta para vocês verem aqui, né? Como todos nós, e você conheceu comigo o túmulo de Jesus. Porque você procura, Maria. Aqui nós estamos entrando no lugar também que eles servem para oração, mas onde foi feita a cisterna do tempo dos cruzados. A uma Marineia aí, ó, vendendo as coisas dela. Olha, querida, um lugar como um altar. Olha uma foto que eu acredito que vai ser a nossa Santa Ceia aqui. Nós vamos fazer uma ceia aqui. E aqui a cisterna, olha a fundura que eles cavavam. Vamos ver se eu consigo olhar lá. Vamos ver se eu consigo, olha. Vou tentar dar um zoom, mas é muito fundo. Tem um vidro aqui na frente, não dá para enxergar direito, ó. Onde eles desciam para catar água. No tempo dos cruzados, 300 anos depois de Jesus, ó. Então eu acredito que a nossa ceia, pelo jeito, nós vamos fazer aqui. E por enquanto, preste atenção nesse quadro, que coisa linda. Ele está dando um reflexo, vou ver se eu fico de lado. Olha, eu não sei, é muito difícil, queridos, você sentir aqui. Pode até não ser, foi a reconstrução, mas ali ele disse que foi ali mesmo o túmulo.
você viu que eles reclinavam a cabeça, como eu tive com vocês lá. Então eles olharam lá dentro, primeiro os discípulos olharam e viram o lenço no chão, que aí a gente vê falar dos lenços. Depois as mulheres entram, olham, e quando elas olham naquela cabeceira, no canto, elas enxergam o anjo e dizem ela: por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? Hoje os vídeos estão longos, mas é por história, vale a pena. Daqui a pouquinho eu volto, acredito que com a Santa Ceia. Deus abençoe. Além de pisar em vários lugares que Jesus pisou, a gente ver aqui, eu acho que isso é importante. Ver que Ele não está aqui. Não que nós não sabíamos, mas você vê com seus próprios olhos. Você contemplar a tumba vazia. Meus irmãos, é algo maravilhoso aos nossos olhos. A gente saber que Ele não está ali, porque Ele está na glória, porque Ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Saber que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Ele não tivesse ressuscitado, Ele seria apenas mais um mártir. Porque toda a nossa fé é baseada na ressurreição de Jesus. Não na morte, na ressurreição. Porque se Ele ressuscitou, nós temos também essa esperança de ressuscitarmos um dia para habitarmos para sempre com o Senhor. Como nós vamos fazer a ceia, eu gostaria que nós cantássemos um hino antes. Amém? A gente vai cantar um hino, vai glorificar ao Senhor, vai cantar um hino, movendo o nosso espírito, e depois a gente lê o texto da ceia, a gente fala um pouquinho e a gente participa da ceia. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor. Amém? Todos conhecem vencer. Cristo já nos preparou, um manjar nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus nos dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Espírito de Deus, glórias a Jesus, aleluia, aleluia, meu Deus, aleluia, meu Deus.
porém, o dia dos ázimos em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde quer que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, entrará um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazer o preparativo. Indo eles, acharam como lhe havia dito, e prepararam a Páscoa, e chegando a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais, até que ela se cumpra no reino de meu Pai. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Tomando o pão e havendo dado graças, partiu, deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa, e na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por quem ele for traído. E começaram a perguntar entre eles: quem seria que haveria de fazer isso? Irmãos, esse texto de Lucas, ele traz esse relato maravilhoso, né? A gente vê tudo o que a gente foi passando no caminho até chegar aqui, né? Do Monte das Oliveiras. Jesus fala: olha, vocês vão procurar um lugar, mas Senhor, como a gente vai achar esse lugar? A cidade é grande, né? Vocês viram o tanto de casa? E ele fala assim: vocês vão ver um homem carregando um cântaro cheio de água. Segui-o, né? Então a gente sempre segue quem está cheio de água do Espírito e da palavra. Aleluia. Segue ele, que ele vai levar vocês num lugar. E quando vocês chegarem nesse lugar, vocês vão dizer ao pai de família, ao dono da casa: o mestre disse que é para preparar ceia. E o homem não titubeou, né? Ali nós chegamos ali no cenáculo, você sobe aqui, sobe ali, tanto que a gente entrou em ruína, tinha que seguir esse homem do cântaro mesmo. E nós chegamos ali, e nós vimos o lugar da ceia. Ele diz: como eu desejei comer essa ceia com vocês. Como eu ansiei. Irmãos, era no mínimo a terceira Páscoa que Jesus participava com ele. Era no mínimo a terceira, podia ser a quarta. Mas diz: eu ansiava comer essa, porque essa vai ser a última. Mas eles não entendiam. Eu queria comer essa com vocês, porque eu tenho que revelar algumas coisas para vocês, que eu vou padecer, que eu vou morrer, que um de vocês há de me trair. E diz que eles começam a perguntar um ao outro, né? E o Pedro faz sinal para o João, que reclina no peito de Jesus, e fala assim: porventura sou eu? E diz: não, aquele que comigo mete a mão no prato. Né? E ali ele fala para Judas que tem de fazer, faça depressa. Ele sai correndo. Os outros discípulos falam: ele deve ter ido comprar alguma coisa. Só quem sabia que Judas era o traidor era João, porque era quem perguntou e quem estava reclinado. Quem está mais perto tem a informação mais fresca. Quem está mais perto tem a revelação mais pronta. Quanto mais perto estivermos de Jesus, mais nós teremos a revelação dele sobre as nossas vidas. E nesse dia que ele faz tudo isso, ele vai pegar o pão, ele vai partir. Nós vimos aqui ele pegando um cálice, porque a Páscoa judaica ela tem 4 cálices. Então ele pega primeiro um cálice, ele dá graças, ele divide. E depois eles vão cear, porque a cerimônia da Páscoa demora mais de 4 horas. E Jesus está ali com seus discípulos. E o tempo todo ele dizendo: eu queria estar com vocês aqui. Irmãos, e pela fé, eu posso dizer que o Senhor Jesus fala a mesma coisa. Como eu queria participar dessa ceia aqui com vocês. Como eu ansiei que vocês estivessem aqui, em Jerusalém.
partilhando dessa Páscoa, esse dia que o Senhor preparou. Estava preparado, às vezes, para a gente vir no dia 19 de maio, mas Deus falou assim, não é dia 19. Eu tenho um tempo para vocês, eu tenho um lugar para vocês. Talvez viéssemos com pessoas diferentes, mas Deus preparou essas pessoas maravilhosas para estar conosco. E ceia, comunhão, e Glória a Deus. a gente só senta à mesa com quem a gente tem comunhão, a gente só divide o pão com quem a gente tem comunhão. É verdade. Irmãos, eu posso dizer que eu amo vocês. Esses dias que nós temos estado juntos, a gente aprende a amar cada um. Sabe, depois da manhã a gente vai embora. Aleluia. Mas eu vou lembrar de vocês. Do nosso diácono, do nosso pastor tocando chofar. Do irmão Moisés movendo o nosso coração. Da pastora Carla falando e tocando nossa alma. Vamos lembrar das histórias, das conversas. Mas o Senhor falou, eu queria estar com vocês. Você ama com vocês aqui. Aleluia. Quero dizer como é que nós somos irmãos. Não importa a igreja que você é, a gente é irmão. A gente está aqui. Sabe por que a gente está aqui? Jesus morreu por nós. Foi porque Ele morreu, por isso nós estamos aqui. Nós vamos lembrar disso, irmãos, o resto da nossa vida. Isso aqui não tem como a gente esquecer esse momento de estarmos na presença dele. Isso eu queria tanto estar com vocês, e Jesus está aqui conosco. Que quando Ele ressuscita, a gente viu o túmulo está vazio, Ele disse, olha, eu não vou comer essa Páscoa, mas até o dia que eu vou comer com vocês no reino do meu Pai. Tem uma promessa. Tem uma promessa. A cruz não conseguiu segurar, o túmulo não conseguiu segurar, a pedra não conseguiu segurar, o inferno não conseguiu segurar. Glória a Deus. Aleluia! E Ele disse, eu vivo para todo sempre. E eu quero dizer que nós não vamos morrer. Eu creio que eu sou da geração do arrebatamento. Eu creio que um dia nós vamos ver os céus abertos. Irmãos, ali no campo dos pastores, eu imaginava os céus abertos e que o texto diz que ouviu-se o exército dos anjos cantando glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens. Meu Deus! E a gente vai, eu imagino o arrebatamento dessa forma, nós subindo, e o exército dos anjos cantando. Oh, glória. E a ceia é essa preparação. Glória a Deus. A ceia é essa preparação. A ceia, ela é para nós anunciarmos a morte do Senhor até que Ele venha. Toda vez que vocês comerem este pão e tomarem esse cálice, vocês têm uma obrigação. Dizer que eu vou voltar. Aleluia. Dizer que não acabou. Glória a Deus. Que não parou. Dizer que eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam. Porque, como disse nosso irmão, o chofar, ele vai ressoar. Um brado vai acontecer. E em um momento, no abrir e fechar de olhos, você vai fechar seu olho. E você, quando abrir, você vai ver a glória do Senhor. Glória a Deus. Você vai ver o Deus Todo-Poderoso. E todas as vezes que nós falamos de ceia, nós falamos disso. Hoje nós passamos no Moriá, no monte do Deus proverá. Onde quando sobe Abraão, ele sobe e diz para os servos, fiquem aqui que nós subiremos e voltaremos. Porque só quem sobe para adorar é quem é livre, quem é escravo não sobe. Ele diz, fica aí, eu vou subir, vou adorar e vou voltar. O menino diz, tá pai, beleza, cadê o cordeiro? Quando ele amarra o menino, ele fala, tá pai, tá aqui além da tudo. Deus proverá para si, e Deus proveu. Glória a Deus. Nós passamos no Jordão, onde João Batista, quando Jesus passa, ele diz, eis aí o cordeiro que tira o pecado. Ele não encobre, mas ele tira. Acabou. Hoje você é livre. Hoje você é livre do pecado, porque Ele perdoou os nossos pecados. E Ele diz, todas as vezes que vocês fizerem em memória de mim. E hoje nós estamos aqui para fazer essa ceia.
para celebrarmos esse momento que o Senhor preparou para cada um de teu nós. nome, Jesus. E eu louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui falando aos irmãos neste dia. E eu sei que o meu Deus, segundo a riqueza dele, ele há de suprir cada uma das necessidades. Aleluia. E que esse fogo de esperar a vinda do Senhor Jesus, ele não vai apagar do coração de ninguém. A gente vai estar ceando até que ele venha. Até que ele venha nos buscar. Amém? Então nós vamos orar, né? Que a gente faz a ceia e deixa os irmãos à vontade para orarem, para cantarem, né? E aí depois a gente fecha, né? Deixar depois os irmãos que quiserem também dar uma palavra, né? Então não vou tomar muito tempo dos irmãos, mas nós vamos fazer agora o momento da ceia. Amém? Então nós vamos ler aqui o texto da palavra do Senhor. Tem algum voluntário, né, para estar conosco aqui? Esse é o nosso diácono, pastor Kelly. Amém? E nós vamos orar. Nós vamos orar. A gente lê o texto de Lucas, agora nós vamos ler o texto de Mateus. Quem puder se colocar de pé, nós vamos apresentar. Amém? O pão e o cálice. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti, meu Deus, apresentando, Pai, este pão e este cálice, meu Deus, nas Tuas mãos. Oh Deus, este sangue, Pai, que representa o Teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário, Pai, para nos trazer perdão dos pecados. Oh Jesus, oh Jesus. Que a Tua graça, o Teu favor, Pai, esteja sobre cada um de nós. Este pão que é o pão da unidade, da comunhão, que nós somos um, Pai, na Tua presença, meu Deus. Que nós somos um, Pai, diante do Senhor, Pai, como um só corpo. Meu Deus, nós Te louvamos, Pai, Te apresentamos, Pai, diante de Ti. Pai, recebe, meu Deus, com aroma suave e agradável, Pai, este sacrifício. Em o nome de Jesus. Amém. E amém. O texto diz que na noite que foi traído, ele tomou o pão, ele partiu. Cada um vai receber um pedaço, mas o pão é um só. Aleluia. O pão é um só, é um Jesus inteiro para cada um. Quando ele vai falar da Páscoa, cada um tem um cordeiro. O cordeiro seja para você, para sua casa, para sua família. Né? Então nós vamos servir os irmãos e esperar uns pelos outros para cearmos juntos. Amém? Glória a Jesus. Vai ser tudo junto. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar. E Tomai e comer, esse é o meu corpo que é partido por vós. na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã,
Oh, Deus tremendo, alabande, barabastore. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Ele reina no nosso meio. Aleluia. Oh, aleluia, Deus. Deus Jesus. Oh, aleluia. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão. Tem os nossos irmãos ali. Vocês querem participar? Tem? Quem é? Venha. Sim. Venha, menina. Só sobrou braço. Aleluia. Deus preparou um cordeiro que dava para você. Aleluia. Glória ao seu nome, Jesus. O povo de Deus nunca está sozinho. Glória a Deus. Pai. Glória, glória, glória. Glória, glória, Nossos irmãos glória. ali da Argentina que vão participar conosco. Aleluia. Aleluia. E o texto diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou, o partiu e deu graças, e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Podem participar do pão todos. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por essa Deus oportunidade. vive. Filho do Deus vivo. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso, por essa ceia aqui neste lugar, papai. Seu corpo foi chagado, foi moído. Lá na nossa igreja nós temos um costume Aleluia. de, na hora da ceia, o cálice a gente troca e abençoa o nosso irmão. Bendito Deus. Não sei se os irmãos querem, mas se quiserem, eu vou dar esse tempinho. Se você quiser trocar o cálice do seu irmão, dizer uma palavra de bênção para ele, fiquem à vontade. Amém? Estamos consumindo, nós vamos Glória de Cristo. Não troca comigo Deus abençoe meu irmão Kleber. Deus te abençoe, meu querido, te fortaleça em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido. Bom demais que te confia. Nós temos comunhão em Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, toda a sua vida. Nós somos o seu corpo com Cristo. Deus te abençoe. O Senhor é conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus abençoe toda a sua casa, com toda a Ô, sua meu pastor, está Em nome de Jesus. Deus abençoe, Terezinha. Deus abençoe você e sua família. Te amo, meu Deus. Deus te abençoe. Você e sua família. Wanderlei, você? Agora finish. Comunhão total. Oh, minha irmã. Que Deus Que abençoe. você, meu Que querido. Deus continue te dando graça, meu Vai pra amigo. muita Da viagem. caminhada em nome de Jesus. Só todo trocando seu cálice, abençoando, um troca com o outro, se abençoe. Só tem uma que é meio deserdeira que tá lá fora, lá, ó. Olha lá. Aquela pastora é terrível. Ó, minha irmã. Deus abençoe. Aqui tá tudo na gravação aqui. O sangue
somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou, os culpados livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Aleluia. Amém, meus irmãos. Bom, tempinho de comunhão, aleluia. E tomando o cálice e dando graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque esse é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo com vocês no reino de meu Pai. Podem participar do período de oração em o nome de Jesus. Lojinha aqui, ó, árabe, dos turcos, olha. Olha que nós já estamos andando a quase 1 quilômetro só de loja. Gravando um pouquinho para vocês verem, todo tipo. Tem muita loja. Não tô achando lixo aqui. Alguém perdeu uma nota de 10 dólares, quem que perdeu? Olha a brasileira aqui. Você comprou o preço? Eu comprei a menoragem. Peraí, pastor, que eu vou aqui comprar uma. Eu vou comprar 2 camisetas aí, vou pedir. Continuando uma visita, olha, aqui como é que era o templo antes, esse lugar aqui, ó, essas colunas aqui são as mesmas aqui, ó, a paredão, tá vendo? As colunas, ó, as colunas. Então olha, o templo, como que ele era, esse exato lugar aqui. Aqui tá na foto do templo. E aqui você vai ver as colunas, ó. Sem o comércio local, o pessoal comprava aqui e ia pro templo. E aqui as colunas antigas ainda, ó. Pedras ainda, ó. Vamos olhando, tudo que tiver aqui eu vou passando pra vocês, por onde eu for hoje. Ó. Peraí, para todo mundo, para. Hoje. Bota, pera aí, espera. Não, sai, Jéssica, vai atrás da coluna. Para, coitado, ele tá tentando virar turista e tá tirando ele. Vai ver, sai daí, eu já tirei. Vamos promover esse Eu quero um negócio. Lembra aquela rua? Sai, Fê. Aqui, lógico, construiu casa. Sai, é a continuação dela. Ô, vagabundo. Da época de Herodes ainda, hein? Isso aqui é da época de Jesus. Era uma sequência. Olha só, era a rua, aquele pedaço aí aqui fora, ó. Esse baluarte aqui, ó, desse jeito aqui, tá vendo? É tudo Império Romano. Ó, era romano aqui, ó. Ó, as colunas, que a rua terminava. Nós vamos lá ver o candelabro de ouro que já está pronto para quando o templo for construído, ó.
Ali tem até um jogo da velha, para quem sabe jogar. Tudo peça da época do Império Romano. Tudo peças ainda do Império Romano. E agora chegando no candelabro. Candelabro que já de ouro puro, ele está feito justamente, queridos, para isso. Ele está feito para, olha, de ouro puro, para quando o templo for construído, o candelabro que será no novo templo, ó. Protegido, totalmente protegido, mas ouro puro.